A vida te leva por muitos caminhos. Às vezes alguns alegres, outros tristes, alguns mais felizes, outros mais difíceis. Mas no final das contas, quem escolhe o caminho é você. E você? Qual é a sua história? Tem uma história real para nos contar? Eu te convido a assistir com a gente uma história real, contada por pessoas simples que fazem coisas incríveis no seu dia a dia. Vem com a gente! Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma história real comigo, Sandra Flor. E hoje o nosso convidado é pra lá de especial. Mas antes de falar sobre o nosso convidado, te apresentar, quero compartilhar com você uma frase. Nossa frase de hoje é o seguinte: ser feliz é uma decisão mais acertada entre tantas escolhas boas que você pode se fazer. Então, seja feliz. Não depende de ninguém. É uma decisão e uma escolha sua. Se você quiser ter alegria e tristeza, aí sim, você depende de outras pessoas. Mas ser feliz é você que escolhe. E o meu convidado de hoje é pra lá de feliz. E ele é tão feliz que ele ainda faz muitas pessoas muito felizes em tudo que ele faz, em todas as áreas que ele trabalha. É uma pessoa extraordinária. Eu não vou dizer tudo o que ele faz, porque você vai conhecendo um pouco dele. Mas assim, só pra você entender. É educador, trabalha com crianças, ele trabalha como animador de festa, ele é artesão, ele é escritor, entre tantas outras coisas, que com o passar dos anos ele vem desvendando cada vez mais as suas habilidades e quem ganha, claro, é a gente. Nosso convidado de hoje, Luciano Viana. Luciano, seja muito bem-vindo entre nós. Muito obrigado, para mim é um prazer imenso estar aqui com vocês, somando, conhecendo mais um pouco sobre o programa. Eu acredito muito na veracidade do programa, que vai realmente evoluir muito. Vocês estão de parabéns por todo o suporte e com certeza colherão bons frutos. Amém. Luciano, conta um pouquinho pra gente da sua trajetória. Você mora onde? Hoje eu moro em Anchieta, zona norte do Rio. Mas você é carioca? Não, não sou carioca. Na verdade, eu morei alguns anos no Espírito Santo, em Cachoeira Mirim. Mas eu sou do estado do Rio. Sou do município chamado São Francisco de Itabapoana, onde as pessoas confundem com o Bom Jesus de Itabapoana. São caminhos distintos, que na verdade pertencem ao estado do Rio. Eu vim para o Rio de Janeiro em 2006 e estou aqui até hoje. Não pretendo voltar para minha cidade, porque eu me achei aqui no Rio. Me achei na cidade maravilhosa. Embora a gente esteja passando por um turbilhão de coisas com relação à pandemia, né? Uma série de coisas que implica até mesmo com relação à sociedade, mas eu me sinto bem no Rio. Foi aqui que eu consegui fazer minha faculdade, fiz minha pós-graduação, escrevi os meus livros, estou com outro projeto, então eu me sinto muito bem morando no Rio de Janeiro. Vamos lá, e a gente começou então a entrar um pouquinho na sua vida. Hoje você tem quantos anos? Eu hoje estou com 41 anos de idade. 41. Você é formado em quê? Eu sou formado em letras, licenciado em língua portuguesa e literatura, e sou pós-graduado em História e Cultura Afro-Brasileira. Olha isso. Muito bom. Meu sonho de consumo, gente, história. E aí, hoje, você lançou publicou seus livros, mas você já escreve há quanto tempo? Eu, me identifiquei na escrita desde que eu não comecei a fazer a antiga quinta série. A professora de língua portuguesa, me lembro muito hoje, professora Marilza. Minha primeira professora do ensino fundamental. Ela dizia para mim que eu tinha essa facilidade para escrever, e a partir daí eu fui me descobrindo aos poucos e de repente eu me via fazendo poesias. Às vezes acontecia que eu ficava um pouco triste, logo ia começar a escrever. E eu percebo, essa é a minha visão de escritor, que a inspiração surge, na maioria das vezes, quando o escritor está triste. Eu vejo dessa maneira. Eu consigo produzir mais e mais quando eu estou triste, que a inspiração vem, eu vou pegar uma caneta, vou pegar um papel e começo a escrever. Eu ia te perguntar isso.
os seus poemas, eles são mais voltados para o quê? Então, na verdade, os meus poemas são múltiplos. Fala muito do eu lírico, né? Fala do próprio poeta. Agora estou falando enquanto poeta. Eu abordo muitas questões sociais. São questões que me incomodam e eu consigo passar para o papel, retratando a sociedade, abordando questões sobre o racismo, sobre o preconceito, sobre a questão LGBT. Então tudo isso me inspira para eu fazer poesias. Sobre os moradores que estão em situação de rua. São questões realmente sociais que mexem comigo e me levam a escrever. A sua família, qual a sua origem familiar? Porque, por exemplo, geralmente quando a gente tem, assim, eu falo por mim, quando algumas coisas me incomodam, é porque eu vivenciei algumas daquelas coisas e na ocasião eu não podia falar tanto. Então, assim, por exemplo, como alguns de vocês já conhecem a minha história, né? Vendo trufas na rua e as pessoas, às vezes, por estar na rua, as pessoas usam de desdém, acham que você não é ninguém, ou que, enfim. E, no entanto, não. É dali que você está tirando o valor que você precisa para pagar suas contas e tudo mais, e não diminui quem você é. Então, a minha pergunta para você é se tem a ver essas coisas que você defende, os valores que você defende, com algumas coisas que você já vivenciou. Olha, sinceramente, eu nunca pensei, né, nesse questionamento seu, mas realmente é um questionamento muito válido. O que acontece? Eu venho de uma família muito simples, uma família do interior, uma família que não tinha interesse em estudar, tanto que eu comecei a estudar com 8 anos de idade. Mas assim, pelo fato da minha família ser uma família simples, então eu comecei a falar da simplicidade. Comecei a falar das coisas simples da vida, que é ter contato com a terra, o pai ter muita dificuldade para sustentar os filhos. O meu pai, ele teve 7 filhos. Meu pai até hoje não sabe ler, não sabe escrever. Eu é como se eu fosse assim, um salvador da família, sabe? Aquela pessoa que colocou na cabeça que tinha que estudar, tinha que fazer uma faculdade, e hoje eu sou considerado a primeira pessoa da família, a família grande, tanto da parte da minha mãe quanto do meu pai, a ter um diploma de ensino superior. Então eu me pautei mesmo nas coisas simples. Minha família simples, meus avós simples, meus pais, meus irmãos, tudo que a gente consegue foi com muito sacrifício, né? Sempre honrando o nosso caráter, deixando fluir a nossa boa índole. Isso a gente aprende desde o berço. Meu pai, ele é analfabeto, não sabe ler, não sabe escrever, porque desde criança estava sempre ajudando o pai, até porque ele é o filho mais velho da família. Mas uma herança que ele passou para mim é a questão da educação. É você fazer as coisas certas, sem ferir as pessoas, sem ofender as pessoas, e isso é uma coisa que nenhuma faculdade vai ensinar a ser humano nenhum, porque é uma herança de casa. É uma coisa que você aprendeu em casa e isso ninguém tira de você. Perfeito. Daí a gente tira, né, quantas crianças vão para a escola com péssimos hábitos, com hábitos de bater no professor, com hábitos de agredir verbalmente, né, não só fisicamente, mas agressões verbais, que muitas vezes são tão piores quanto se fosse a física, né, como a gente vê, ofendendo o professor a ponto dele não ter psicológico para continuar dando aula naquela sala, né? Hoje você trabalha como educador. Então, hoje, na verdade, a minha matrícula no município do Rio é de agente educador. Foi um concurso feito em 2010 e eu fui convocado em 2015. Quer dizer, esperei 5 anos para estar na função. Gosto de lidar com crianças, gosto de lidar com adolescentes, até porque é o meu trabalho hoje, mas eu estou lutando para exercer o meu verdadeiro ofício, que é de ser professor, atuar, lecionar, professar o saber, trocar experiências. Mas eu chegarei lá. Mas você, desculpa, minha ignorância, tá? Mas também pode ser a pergunta de vocês aí de casa. Explica pra gente o que é agente educador. Sim. Então, antes de
de existir essa função de agente educador, as escolas do município tinham um inspetor de alunos. Então, aos poucos, essa nomenclatura foi mudando e hoje nós temos na rede municipal de ensino o agente educador. Eu sempre falo que o agente educador ele é o mediador entre o professor e o aluno. É aquele profissional que chama a atenção do aluno, procura ver se o aluno está matando aula, incentiva, aconselha, literalmente falando, pode dar um puxão de orelha no aluno, mas toda vez que eu vou conversar com os alunos, é como se eu estivesse aconselhando meus filhos. Porque todo pai quer sempre o bem para os seus filhos. Então, quando eu dialogo com eles, aprendo muito, porque eles trazem histórias de vida que eles não têm coragem, às vezes, de conversar com os pais em casa. E eles são muito carentes de atenção, de afeto. Então, eu vejo isso muito neles e é uma forma da gente estar sempre juntos, estar unidos, conectados. E isso me deixa mais animado na função de agente educador. Como você, mesmo você sendo graduado, muitas vezes a gente tem muitos profissionais que são capacitados, qualificados, e essas pessoas trabalham com uma outra coisa, numa outra área, que muitas vezes é mal visto, como eu falei no início, né, no meu caso, vendo trupas na rua, como uma função inferior. Você trabalha também hoje como animador de festas infantis. Como você conseguiu? Em que momento você falou assim, eu não para animar festa? Então, a primeira oportunidade que eu tive para animar uma festa, eu sempre fui uma pessoa assim, muito dinâmica, muito espontânea, né, de brincar, de contar às vezes uma piada. Às vezes as pessoas estão conversando, eu aproveito e falo alguma coisa que as pessoas acham engraçado. Eu penso assim, poxa, então eu consigo ser engraçado em algum momento. Embora o Luciano Viana tenha um temperamento bem forte, uma personalidade bem forte. Mas todo ser humano tem o seu lado forte e tem o seu lado sensível. E quando eu comecei a trabalhar aqui na primeira creche aqui no Rio, em 2007, a minha diretora na época, o neto dela estava fazendo aniversário, ela me convidou para eu fazer a animação do neto dela. Então foi a primeira oportunidade que eu tive de mostrar o meu trabalho de animador de festa infantil, e de lá para cá as portas se abriram, as janelas se abriram, o caminho tornou-se mais espaçoso e hoje eu sou animador de festa infantil. E reconhecido? Reconhecido, graças a Deus. Você já trabalha na área há quanto tempo? Eu estou como animador de festa infantil desde 2007. Produção, quanto tempo? Eles são muito rápidos, calma. 14 anos como animador de festa infantil. E de onde saiu a ideia de dar para crianças que não têm tantos recursos bolas de presente? Você tem um projeto que eu acho extraordinário. Ele consegue reunir uma quantidade assim muito grande, também é uma outra pergunta minha, qual o máximo de bolas que ele já conseguiu, a quantidade maior de bolas que ele já conseguiu arrecadar, e ele distribui para todas as crianças. E é uma coisa, Lu, que assim, pra mim enche muito os meus olhos, porque eu, não sei você aí, quem nunca sonhou em ter uma bola, né? É um brinquedo, seja menino ou menina, é um brinquedo que todo mundo quer. Verdade. Então, de onde você tirou isso? Quando eu olho para os alunos da escola Mário Peragibe, eu vejo alunos que estão sempre ali à espera de alguma coisa. E às vezes os pais em casa não têm dinheiro para comprar uma bola, um brinquedo mais simples possível. Então aquilo ali me dá esperança de conseguir alguma coisa. O primeiro passo é você acreditar que você vai conseguir. Mas você não vai conseguir sozinho, você precisa de parcerias. Você precisa de pessoas que possam estar ali do seu lado para você. Então, no ano passado, eu tinha essa vontade de fazer, né, um projeto. E quando olho para as crianças, eu vejo que elas estão sempre dispostas a receber alguma coisa. Então, eu fiz o projeto, doei bolas e ganhei uma cartinha com amor. E isso teve uma parceria muito grande de pessoas de fora. Eu recebi doação de um amigo de Rio Grande do Sul, uma amiga de Goiânia, amigos do Espírito Santo, e a maioria das parcerias foram pessoas simples, pessoas que não ganham muito dinheiro, pessoas que trabalham e puderam ajudar.
E isso me deu muito ânimo de levar adiante. E chegou um belo dia que eu fui comprar as bolas. Não tenho carro, mas eu peguei Uber, peguei ônibus, meu filho me ajudando, e a gente presenteou todos os alunos do primeiro segmento com uma bola. Imagina a felicidade desses alunos. E qual a quantidade máxima que você já conseguiu comprar de bolas? Uma certa vez eu fiz também a campanha, só que eu me lembro que eu fiz no Natal. Eu consegui 400 bolas. Olha isso, gente. Imagina andar com 400 bolas. Enchemos um carro, fomos 2 vezes ao Mercadão de Madureira comprar as bolas e deu certo. Chegar na escola, abrindo o carro, aquela quantidade de bola, aquilo ali me deixou muito animado. Muito eu imagino feliz. Vários olhos brilhando. Em quantos locais, como animador de festa, você já chegou? Eu já fui praticamente em todos os bairros do Rio de Janeiro. Já fui na Zona Sul, Zona Norte, Zona Oeste, já fui na Baixada. E sou também aquele tipo de animador de festa infantil que não escolhe o lugar para ir. Primeiro porque você vai mostrar o seu trabalho. Você vai até o local para você conhecer o aniversariante, para você interagir com o público. Porque querendo ou não, ele sabe que vai ter um animador. Então minha missão é essa, de chegar lá, brincar com as crianças, interagir com as crianças, até mesmo com os adultos. E é aquela missão do dever cumprido. Já fui em vários lugares. Se for chamar para eu ir numa comunidade, eu vou. Para mim não tem essa. Eu não vou na Zona Sul, não vou na Zona Norte porque é longe. Não vou na Baixada porque é complicado. Não vou na Zona Oeste porque tem tiroteio. Não, onde tem oportunidade, onde tem aniversário, se me chamar, eu estarei. Você tem uma equipe? Por incrível que pareça, eu trabalho sozinho. Olha! Trabalho sozinho. Caramba, isso é muito difícil, hein? Animar uma festa sozinho tem que ser o cara. Você não sabe, mas eu já trabalhei de animadora de festa. Não sabia. Já trabalhei de animadora de festa por 3 anos e, assim, é realmente muito difícil. Muito difícil. Sozinho, minha nossa. Então, tiro meu chapéu pra você de verdade. Muito obrigado. Lu, e aí em que momento você falou assim, olha, agora eu vou me dedicar um pouco pra escrever? Porque a gente, como você falou, né, a gente começa ali desde mais cedo, a gente escreve, quando a gente tá triste, acontece alguma coisa, você vai lá, como um diário, né, digamos assim. Mas em que momento você falou, olha, agora eu vou publicar para que as pessoas leiam, para que elas me conheçam? Então, em 2010, eu ingressei na faculdade cursando letras. Eu conheci uma professora que hoje é uma grande amiga, é uma pessoa que tem um significado muito grande na minha vida literária, é a Renata Barcelos. E quando ela começou a ministrar suas aulas de língua portuguesa, até mesmo de literatura, ela percebia que eu escrevia, eu tinha mais facilidade para discursar, falar sobre algum tema que ela levava para a sala de aula. E chegou um belo dia que eu fiquei muito agraciado, essa é a palavra, quando ela me perguntou se eu estava disposto a escrever um livro com ela. Quando ela me fez esse convite, eu pensei um pouco. Aí eu dei a resposta assim, sim, eu aceito. Até porque eu tenho a mania de sempre estar escrevendo e deixando uma pastinha lá no computador, no notebook, com alguma coisa já feita. E quando ela me fez o convite, eu já tinha poesias prontas, já tinha contos prontos. Então aquilo ali foi primordial para eu escrever o livro com ela. Só que quando eu saí da faculdade, a gente ficou muito tempo sem se falar. A gente se reencontrou nas redes sociais. E nós lançamos o livro Barcelos e Viana no Encontro. Tá aqui? Está sim. Em 2018. Lançamos o livro na Casa França Brasil, que fica no centro da cidade. É um livro composto de poesias e contos. E a Renata Barcelos é uma pessoa que tem uma influência muito grande na minha vida. Eu sou grato a Deus pela existência da Renata Barcelos. Ela não foi somente a minha professora, ela foi a minha incentivadora e hoje nós somos amigos verdadeiros. Gente, olha que incrível. E a importância, às vezes você fala assim, você estudou em rede pública, certo? Sim, fiz todo o meu ensino fundamental, meu ensino médio na rede pública. Então você fala assim, a rede pública é um caos e tudo mais. Negativo. Tem professores que fazem a diferença para uma geração e uma vida inteira. Você vê aí, ela foi professora dele, depois se tornou parceira de um livro dele
Do primeiro, né? Do primeiro. Do primeiro livro dele, e hoje é amiga dele. Então, pra você ver como a gente volta pra aquela história da dança das cadeiras, né? Isso é incrível, isso é incrível. Quando a gente identifica no outro a capacidade, né? Não é só o que você tá olhando ali diante dos olhos, mas é onde a pessoa pode chegar. Então, isso mostra a importância de termos bons educadores, né? Você que é professor, você que trabalha com isso, a sua importância ela é única e você é importantíssimo. Mesmo que o salário não seja digno, mesmo que você não tenha... Aí, hoje você tem quantos livros? Quantos lançados? E eu tive o privilégio também de participar da 20ª Bienal Internacional do Livro, apresentando poesia em todo canto poesia. Na verdade, eu sou coautor deste livro, porque é um livro feito por 18 autores e aborda poesias que atinja o público infantil. Todas as poesias têm aquele soar da infância, fala da criança, fala do jeito de ser criança, e foi muito bom participar dessa coletânea. Poxa, muito legal. Já deu curiosidade de ler, né? Já deu. A gente tem filho, então a gente já fica como? Mas vamos lá, voltando pra cá. Ah, tem mais um. Não, foram os 3, né? Foram os 3. Foram os 3. São de editoras diferentes. Sim. São. Os 2 primeiros são pela editora Autografia e o terceiro é pela editora Proverbo. Olha, vou fazer uma pergunta feia, mas eu tenho que fazer. Você gostou de ter pela Autografia? Gostei. Gostou de trabalhar com ele? Gostei. Porque assim, vocês que estão em casa, né, tem essa curiosidade. A gente tem, né? Eu também tenho. Que a gente quer escrever um livro, né? Como a gente já falou, você tem o desejo de escrever. Mas aí, como procurar uma editora? Dá uma luz aí. Como é que você procurou a editora? Então, tem que ter indicação, porque alguém que te indica, certamente, é que deu valor àquela editora. E a pessoa que não sabe por onde começar, começa a pesquisar. Começa a pesquisar a quantidade de livros que a editora já fez, valores, porque tem editora que cobra um valor altíssimo, mas você não é contemplado com muitos exemplares. Por exemplo, tanto Quem Pegou Meu Pudim quanto Barcelos e Viana no Encontro, eu paguei um valor X, mas eu tive direito a 100 exemplares. Mas eu pesquisei outras editoras que não me davam esse suporte. Então não adianta você pagar um valor absurdo e não ter a quantidade praticamente significativa para você vender, para você divulgar. Exatamente. Esse é totalmente seu? Totalmente meu. Quantas páginas? 284 páginas. Olha isso. É o meu filhinho. Muito legal, muito legal. É o meu desejo de consumo. Sempre quis. Vou comprar. E uma outra coisa, Luciano. Hoje, o que te inspira? O que te move hoje? Porque assim, você já é uma pessoa realizada, né? Não completamente. Tá. Falta eu me realizar muito, principalmente na área profissional. Subir, né, outros degraus para alcançar nossos objetivos. Até porque, vou ter que me referir à função de agente educador. O salário não é expressivo, não é. Por isso, é um dos motivos de eu continuar sendo animador de festa infantil. Porque vem como uma renda complementar. Porque se for contar somente com o trabalho de agente educador, aí fica um pouquinho difícil. Te obriga, né, a buscar uma Exato. renda extra para poder, enfim, te ajudar a pagar suas contas, né? Você, eu imagino, sonhos é uma coisa muito incrível, porque você atinge, você alcança um, e aí surgem tantos e tantos outros. Quais são os seus sonhos? Olha, o meu sonho hoje, em primeiro lugar, é ter a minha casa própria. Depois é adquirir o meu carro. Até porque eu estaria animando festas, então para evitar pegar ônibus lotado, pagar a motorista de aplicativo, então eu teria que ter o meu carro para ter o meu controle. Eu quero fazer jornalismo, quero investir nessa área jornalística, gosto muito de história, mas assim, são vários sonhos que a gente tem. Às vezes, de tanto você sonhar, eles acabam se amontoando e você às vezes não consegue realizar nenhum deles.
Então a gente precisa entender que tudo é por etapa. Meu sonho é ter minha casa própria, adquirir meu carro, fazer jornalismo, cursar história, ler mais livros, porque eu gosto muito de ler, e escrever também. Pretendo escrever o 4º livro, 5º livro, 6º livro. Tudo isso é possível, porque a inspiração a gente já tem, mas falta associar a inspiração com o capital, porque sem dinheiro você não consegue lançar livros. Verdade. E assim, uma coisa que você já até falou que eu ia te perguntar, né? Quais conselhos você pode dar para quem está nos assistindo para começar a organizar os sonhos? Porque é exatamente isso que você falou. Todos nós temos muitas coisas na nossa cabeça. É uma série de coisas que a gente quer, muitas coisas que a gente quer. Como é que você vai começar a separar? Não falaria prioridade, porque a prioridade ela vem pela necessidade, né? Você prioriza pela necessidade. Mas o sonho, como você começaria a dizer assim, olha, agora é hora de fazer isso? Por exemplo, você tirou um tempo e você despediu de um dinheiro, de um valor, e disse, eu vou investir agora no meu livro. Então, o que você pode dizer para as pessoas com relação a isso? Eu costumo sempre dizer que uma das bases do ser humano é ele ser humilde. Porque quando ele é uma pessoa habilitada na humildade, ele consegue alcançar vários objetivos. Eu acredito que o sonho, ele acompanha a humildade do ser humano. Não adianta você ser prepotente, achar que você é o dono da razão, porque você vai encontrar dificuldade, você vai enfrentar fortes tempestades. O não você sempre vai ter. Então você precisa lutar para alcançar o sim. Parece que a gente já nasce com essa cena de que você vai querer insistir, mas sempre tem aquele pensamento positivo. Você não vai conseguir, você não é capaz, você vem de uma família simples, você é humilde, você não tem capacidade para evoluir. Então o ser humano já tem essa percepção. E quando você se autoavalia dessa maneira, se torna mais difícil para você realizar seus sonhos. Mas você precisa abdicar de várias coisas para você atingir o seu objetivo. Precisa insistir. É uma insistência constante. Para escrever um livro, você tem que primeiramente ter escrito no papel, precisa organizar as ideias, precisa de passar por todo um processo. Você precisa de suporte, porque você não consegue fazer as coisas sozinho. Você não consegue. Você precisa investir. Mas o investimento que eu falo não é você investir com dinheiro. Você precisa investir em você, na sua garra, na sua determinação, na força de vontade. O dinheiro vem depois. O primeiro passo é você colocar no seu coração de que você vai conseguir. O que as pessoas falam negativamente sobre você não importa. Porque quando você tem um objetivo, para você sonhar, você precisa já imaginar o que se tem a ser sonhado. Você precisa, e eu acredito muito que todo ser humano é um sonhador. Todo ser humano é um sonhador. Alguns sonham muito alto, e talvez pela questão dele mesmo não acreditar que ele é capaz, ele não consegue realizar nenhum dos sonhos. Tem aqueles que, independente da classe social, independente de ser negro ou branco, ele consegue realizar sonhos, porque ele vai muito além, é a garra, é a determinação. Mas eu sempre falo, se você não tiver humildade para você conseguir realizar sonhos, você não vai conseguir, porque precisa ter humildade. Você precisa se vestir de uma humildade tão grande que a pessoa vai assim, pô, essa pessoa aqui conseguiu com tanta dificuldade, mas conseguiu. E eu vejo isso, e eu me encontro dessa maneira. Você perguntar assim, a faculdade ensina a ser humilde? Não. Porque você, quando chega, em qualquer lugar, quando você chega, você já leva a sua bagagem. E essa bagagem só vai ser vista para as pessoas quando você abre. Se você não abrir a sua bagagem, ela vai permanecer fechada. As pessoas não vão saber quem é a apresentadora Sandra Flor, não vai saber quem é o escritor Luciano Viana. Então a gente precisa abrir a bagagem para que as pessoas possam saber quem são esses personagens. Quem são esses autores das histórias reais? É realmente muito difícil. Às vezes a realidade que a gente vive é gritante, mas você não pode deixar que a sua realidade limite os seus sonhos.
você tem que ir adiante. E como o Luciano muito bem colocou aqui pra gente, se alguém disser pra você que não vai faltar, tá? Te garanto. Outra coisa é que se ninguém te contou, eu te conto. O que não vai faltar é pessoas dizendo que você não vai conseguir, que não vai dar certo e até mesmo que você é doido. Já disseram isso pra você? Já. Então, ao longo da sua vida, eu imagino que pelos desafios que você teve muitas vezes sozinho, né? Meter a cara e fazer, muitas vezes você encontrou pessoas que são você. Não. Verdade. Eu me lembro de um episódio que logo assim, eu comecei a estudar com 8 anos de idade. Comecei já atrasado, tanto que eu terminei meu ensino médio e eu ia fazer 20 anos. E pelo certo, né, pela LDB, o aluno termina o ensino médio com 17 anos. Ele encerra o terceiro ano do ensino médio aos 17 anos. Mas eu me lembro muito bem naquela época que quando a minha mãe colocava meus irmãos para a escola juntamente comigo, eles iam para outros lugares. Não tinha aquele interesse. E olha que eu tinha apenas 8 anos de idade. Aí as pessoas falavam assim, nossa, Luciano realmente tem vontade de estudar. Paixão pela leitura eu sempre tive. Sempre motivei os meus filhos, mas são um pouquinho preguiçosos para ler. Eu gostaria muito que eles lessem, que eles devorassem livros, mas eles não leem. Mas o que eu absorvo disso tudo é que eu pude evoluir, eu pude ir além. Fui fazendo a primeira série, segunda série, terminei o ensino fundamental, terminei o ensino médio, ingressei na faculdade, pós-graduei, agora só falta fazer um mestrado, né? Vai fazer. E seus filhos, tem quantos anos? Você tem quantos filhos? Olha, eu tenho 2 filhos e falo com toda a propriedade que meus filhos são a maior riqueza que eu tenho no planeta, que eu tenho na face da Terra. Eu tenho o Pedro Lucas com 16 anos e tenho a Marcela Caroline com 19. Poxa, que legal. Tem casal, né? Eu Tem um casal. Tem casal. E hoje, você é casado? Hoje eu sou solteiro. Antes só do que mal acompanhado. Acreditem nisso. É verdade, né? Olha, é muito... E como você lida com isso? Com o fato de você fica com seus filhos? Hoje já são grandes, mas você já teve que passar por isso? Na verdade a minha filha mora com a mãe dela no Espírito Santo, em Cachoeira do Mirim, e o meu filho mora comigo. Ah, legal. É o meu amigo, meu parceiro, meu ajudante. É aquele que se preocupa comigo. Pai, você tá onde? Pai, vai chegar a que horas? E é muito bom ter essa sintonia, né? Com certeza, com certeza. Lu, você tem alguma frase que você use como um bordão para sua vida? Eu tenho uma frase na escola onde eu trabalho, no auditório da escola, que diz assim: é no palco da vida que os sonhos se realizam. Por se tratar de palco, você tem um palco dentro de um teatro, dentro de uma escola, mas o palco que eu me refiro é o palco firme, é o chão. É onde você pisa, é onde você sabe que você vai ter que fazer uma travessia muito grande, vai caminhar muito, vai fazer um trajeto imenso. Por isso que eu falo que é no palco da vida que os sonhos se realizam. É aqui. Para você chegar no palco dos holofotes, você tem que começar pelo palco daqui de baixo. Essa é a frase que eu tenho. Perfeito. Lu, olha, foi um privilégio tê-lo aqui conosco. Muito, muito obrigada. Você tem muito a ensinar para cada um de nós, sem dúvida. É o que a gente fala que, às vezes, com tão pouco a gente consegue fazer e multiplicar tanto. Esse é o maior legado, sem dúvida. Né? Você ainda tem aí um longo caminho, mas o seu legado já está aqui. Né? Não só a nível de livro, que a gente fala isso, né? Mas do que você faz, essa ação que você faz com relação às bolas é extraordinária. Muitos sorrisos, todos esses sorrisos que você já proporcionou, que a vida te traga todos eles de volta, te retribua de todas as formas, que o Senhor te abençoe no seu caminhar, que você consiga escrever tantos e tantos outros livros para fazer modificar o coração de tantas pessoas que lerem suas obras, que consigam se identificar ali naquilo que elas estiverem lendo e que você consiga ser sempre muito bem sucedido em tudo que você fizer. Porque bem sucedido, na verdade, você já chegou. Às vezes a gente acha que, eu sou bem sucedido pelo que eu tenho financeiramente falando, e a gente sabe que não é isso, né?
o dinheiro ele proporciona, como eu já falei em outras edições, eu não me canso, porque eu sou prova viva disso, o dinheiro ele te proporciona pagar em muitas outras coisas, realizações de sonhos e tudo mais, mas ele é só quem proporciona, né? Então você já é um vencedor, sem dúvidas. Se você ainda não chegou onde você quer, porque é uma questão de tempo. Você já falou, é uma questão de tempo. Você está aí na tua semeadura. Então, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada por fazer parte aqui do Uma História Real aqui comigo. Eu só tenho a agradecer pela oportunidade, agradecer a você por dar visibilidade, né, aos artistas da cidade, pessoas que vivem no anonimato, embora divulguem lá nas redes sociais, mas a gente precisa realmente de visibilidade. Então esse programa seu, ele veio para ficar. Ele veio para mostrar que pessoas simples têm grandes histórias. Não tem histórias fictícias, não tem histórias contadas em livros que levam o ser humano a dizer, não, essa história é mentira. Nós sim somos sujeitos de histórias reais, por isso que nós estamos aqui. Então só tenho a agradecer a você, a toda a sua equipe pela atenção, pelo suporte. Eu acredito muito no avanço desse programa, que venha cada vez mais evoluir, que vocês consigam trazer mais pessoas para cá e que possamos aprender do outro lado da telinha, porque cada pessoa que vem aqui é uma aprendizagem, né, a mais, que vem para somar. Então vocês estão de parabéns pelo projeto de vocês, pelo programa que está em alta. Muito, muito obrigado pela minha participação. Só tenho a agradecer. Um beijo para todos vocês. E esse foi mais um programa Uma História Real. E hoje com o meu querido Luciano Viana. Procurem os livros dele, hein? São maravilhosos. Beijos, até a próxima. Beijos. Aí passa o trem. Quando você tem um objetivo, passa o trem. Aí passa o trem. Aí você deixa ele passar e Pois para. Oi. Trava ali, não pode travar. Olha Tem o que, trem. tem que Léo, você esperar tá ele. dormindo demais. Hã? Tá assim, quando vai falar assim. Próximo programa, eu vou te deixar com fome o programa inteiro. Próximo programa é só em janeiro. Em janeiro eu já tô bem descansado. Vou pra Angra, vou ficar em Angra, graças a Deus. Maravilha. Pô, Mas eu vou te falar, é só botar os seus sonhos ou objetivos como prioridade, sim. Porque independente de ser necessidade, muitos preferem gastar o seu dinheiro com nada ou futilidades e sabendo que tem prioridades ou necessidades em casa. Então a gente não pode nem pensar dessa maneira. O que a gente tem que colocar como prioridade, sim, desde que aquele meu sonho é o que eu quero pra mim. Por isso que hoje ele conseguiu montar o livro dele, morar fora da família, porque de repente a prioridade dele era a Eu pensei em família. falar fora do país, de ainda não. Vai chegar lá um dia. Eu, por exemplo, e vou eu te já falar falei. que o livro é uma parada Gente, você consegue chegar nos mundos. muito peculiar, né? Olha, pra você ter uma Isso, ideia, tem um- este livro aqui, o Barcelos e Viana, a Renata Barcelos e eu pagamos R$1.800. A gente dividiu. Sim. 900 para cada um ter direito a 50 exemplares. Depois, como eu consegui vender os meus 50 através da divulgação, né, boca a boca, aí eu falo, melhor você comprar com o escritor do que comprar com a editora. Você vai comprar pela editora, vai pagar o frete, você não vai ter o autógrafo do escritor, você não vai tirar foto É do o seu escritor. merchan. Aí a gente acaba conseguindo. Aí eu voltei lá e peguei mais 100 livros, consegui vender. Aí paguei outro valor. Mas esse livro aqui, para ter direito a 100 exemplares, eu tive que desembolsar, gente, chuta. Quase o dobro. Eu paguei R$2.530. Eu ia falar quase R$3.000. R$2.530. Eu lembro do Bruno falando sobre essa parada. Então, para você vender, eu não vendi 100 livros, porque 10 livros eu separo para dar aquelas pessoas Sim, com suporte, né? Que são mais Até próximas. porque a então. última poesia aqui, eu falo da professora Maristela, que é a professora que estuda da escola onde eu trabalho, e o nome do livro da poesia é Maristela. Aí eu fiz mar, né? Peguei da Maristela, fiz a palavra mar. E assim, eu tive que dar o livro para ela, eu não ia vender o livro para a professora Maristela. Então 10 livros eu separo para dar para aquelas pessoas que são mais próximas de mim.
Então, quando a gente pega 100 exemplares, o primeiro passo é tentar pegar o dinheiro de volta que você gastou. Sim. E consigo, com muita insistência. É assim, você todo dia você Martelando. consegue. Aí você consegue. Então, Vamos lá. Determinação. Você determinou. Mas eu acho que isso é válido, tá? Só pra dizer o que ele falou. Sim. Preparei onde? Não, válido ali, conteúdo ali. Ah, sim, isso daqui eu posso usar depois No making off. nos créditos. Ah. Quando eu for colocar os Ah. agradecimentos Tá. e tal, eu boto no cantinho ele falando Tá. sobre isso. É... Ele tinha parado no trem. Tinha parado no Então, trem, o trem foi passou. ótimo. Não, gente, quando... Do sonho. Dos sonhos. Vamos lá. Vamos lá.